Meu nome é Hilton Satiba, eu sou cirurgião dentista, sou ex-aluno do Sensei Masashi Nohara, faixa preta de primeiro grau, e me especializei na área de odontologia do esporte. Em 2000 eu fui estudar um pouquinho de odontologia do esporte com o professor Ishigami na Tokyo Dental College, e depois disso comecei a aplicar alguns dos tópicos estudados aqui no Brasil. Ano passado foi reconhecido pelo Conselho Federal de Odontologia a odontologia do esporte como uma especialidade, a área que atuo desde 2000. Em 2002, quando o Sensei Jun assumiu a Seleção Brasileira de Judô, eu fiz um dos meus primeiros trabalhos com odontologia do esporte. Realizamos uma avaliação juntamente com a equipe do Dr. Castro Pio, e fizemos uma avaliação de 55 atletas da Seleção Brasileira de Judô. E de lá tiramos alguns resultados interessantes envolvendo a odontologia do esporte e os atletas de alto rendimento da Seleção Brasileira de Judô. Um dado interessante que foi coletado está relacionado ao tipo de encaixe da mordida do atleta com algumas lesões, presentes nesses atletas que praticam o judô. O dado interessante é que, em 2007, no Campeonato Mundial de Judô realizado no Rio de Janeiro, o Brasil teve 3 campeões mundiais, que foi o João Derli, o Luciano Correia e o Thiago Camilo. O interessante é que esses 3 atletas apresentam a melhor encaixe de mordida possível, que nós dentistas classificamos com classificação 1 de mordida. É uma mordida mais estável que existe não só em atletas, mas na população em geral. E o outro dado interessante é que 70% dos atletas avaliados nesse trabalho, eles são classe 2. O que são classe 2? É um tipo de mordida mais estável do que classe 1. E a população em geral também apresenta em torno de 70%. Então, a porcentagem está equivalente. Então, importante é o quê? Essa relação da maxila com a mandíbula, sendo classe 1, o atleta tem um maior equilíbrio, uma melhor postura. A gente fala em shisei para o judô. Isso é muito importante na hora que o atleta está praticando, e em um atleta de alto rendimento, esse pequeno detalhe pode fazer a diferença. Então, um outro atleta que a gente acabou fazendo a avaliação e fazendo o atendimento foi o atleta Cássio Duran, do salto ornamental da Seleção Brasileira. O Cássio Duran foi interessante porque ele foi indicado por uma fisioterapeuta. Ele apresentava muitas dores da região cervical e também região relacionada ao maxilar. Ele tinha muita dor. E realizando um tratamento, a gente conseguiu dar um melhor posicionamento da mandíbula e houve também uma melhora nas dores cervicais. Com isso, houve o quê? No salto ornamental é muito importante o atleta, desde a saída do trampolim até a entrada na piscina, que ele espirre o menos possível de água. Então ele entra o mais perpendicular possível na piscina. O Cássio, ele tinha um leve desvio ao entrar na piscina, antes de realizar o tratamento. Durante 5 anos que realizamos o acompanhamento nele, o tratamento, foi o período que ele teve os melhores resultados. Ele foi medalhista de prata em 2003 em Santo Domingo, e na Olimpíada seguinte ele se classificou entre os melhores atletas da modalidade. Ele foi na final da Olimpíada. Então, nesse período que fez o tratamento, ele mesmo disse que pode ser que isso tenha feito diferença. Então, aí nós conseguimos mostrar que a odontologia do esporte pode, em atletas de alto rendimento, fazer a diferença. Esses detalhes que o atleta de alto rendimento precisa, a odontologia do esporte pode dar esse a mais para que ele tenha resultados melhores. Teve uma paciente, também ela é corredora de rua, não profissional, ela corre para manter o bem-estar e saúde do corpo, e ela apresentava uma lesão, muita dor no joelho. E ela foi indicada por uma fisioterapeuta que conseguiu verificar que ela tinha uma leve discrepância de altura do pé direito, com a perna direita, com o pé esquerdo. E essa dor via proveniente dessa discrepância que ela tinha. Foi verificado, fez todo o tratamento de fisioterapia, mas não resolveu o problema. Acabou sendo indicada para que eu fizesse uma avaliação, e foi visto que ela tinha uma
um desvio no encaixe da mordida. O lado direito dela, sobre o lado esquerdo, tinha um desvio, uma discrepância de quase 10 milímetros, quase 1 centímetro. Essa diferença acabou fazendo com que, para melhorar esse posicionamento da maxila, a própria pessoa faz o quê? Ela inclina a cabeça e toda essa inclinação funciona como uma cadeia. E essa dor que ela tinha no joelho era provavelmente desse desvio que ela tinha na mandíbula da maxila. Foi feito um tratamento com nivelamento da posição da mandíbula. O que aconteceu? A dor de joelho dessa atleta sumiu. Então acontece o quê? Que a odontologia do esporte ela pode favorecer também não só atletas de alto rendimento, mas atletas que procuram hoje saúde e bem-estar para praticar esportes do dia a dia, inclusive o judô. Hoje em dia nós temos a adolescência, a molecada hoje nós chamamos eles de geração Big Mac. Por quê? A dieta alimentar, desde quando larga a mamadeira, não é mais como antigamente. Antigamente a gente comia carne, mastigava, frutas cruas. Hoje não. Hoje é tudo cozido, tudo molinho. Então o que está acontecendo? A região da maxila e da mandíbula, ela está sendo mais atrofiada, está ficando mais atrésica. Então o rosto está ficando mais fino. Então essa região está ficando mais frágil, mais fraca. Acontece com o quê? Essa região ficando mais fraca, o apoio da cabeça, a parte de postura das crianças também não está sendo uma postura adequada, favorecendo o quê? Que essas crianças estão ficando mais moles, né? Não têm mais força suficiente. Então é muito importante hoje, né, que os pais orientem as crianças que trabalhem mais, mastiguem, né? Deixe de ser essa geração Big Mac, porque isso pode interferir sim no desempenho da atividade esportiva. E entre 2011 e 2013, realizamos um trabalho junto ao Ministério do Esporte e Secretaria do Alto Rendimento do Ministério do Esporte, onde realizamos uma avaliação de 1.300 atletas do Bolsa Atleta. Dentre esses atletas, são os atletas que representam o Brasil em várias modalidades esportivas. Realizamos uma avaliação, uma coleta de dados, que avaliamos desde da odontologia básica, de presença de cáries, até uma odontologia mais específica relacionadas ao tipo de oclusão, ao tipo de mordida e os problemas hoje relacionados à articulação temporomandibular. Né? Foi feito o trabalho não só em atletas olímpicos, mas também os atletas paralímpicos. Né? O importante disso é que vimos que houve que muitos desses atletas precisam realizar o tratamento odontológico, a odontologia básica necessária para manter a saúde do atleta ainda é deficiente. Né? Desses 1.300 atletas, realizamos tratamentos em torno de 150 atletas que necessitavam fazer o tratamento de odontologia básica. Né? E isso acaba interferindo no rendimento. São atletas de alto rendimento, que representam o Brasil lá fora, e que um detalhe a mais pode fazer a diferença no seu desempenho e também na possibilidade ou não de trazer medalhas para o Brasil. É interessante hoje que há uso intenso da criançada do aparelho ortodôntico fixo. Nessa situação, com o judô, que é um esporte um pouquinho mais de contato, pode acontecer algumas lesões bucais. Acontecendo essas lesões bucais, pode ter sangramento, pode incomodar o atleta. Então, nesse caso, é interessante fazer uso do protetor bucal. Existem também alguns casos que a gente também indica o uso do protetor bucal, quando o atleta, dependendo do tipo de mordida que ele tem, pode atrapalhar ou interferir na sua postura. E o protetor bucal pode, né, desde que confeccionado corretamente, melhorar essa posição mandibular e fazer com que ele tenha um melhor desempenho na hora da luta. Então é interessante hoje, no esporte de alto rendimento, ou mesmo sem ser esporte de competição, que dê uma ênfase, um cuidado maior para a saúde bucal. Né? Hoje a gente vimos que dores relacionadas à dentição do dente do siso, né, pode interferir, né, e prejudicar o desempenho. Mesmo outros esportes, né, em período de férias, tem esportes que realizam a concentração, a pré-temporada. Nesse período, é interessante que o atleta faça um acompanhamento ou procure o profissional cirurgião dentista e faça essa avaliação,
porque nesse período de férias ele vai ter um tempo hábil de fazer todo o tratamento necessário para que durante o período que ele vai estar em competição, né, ele não corra o risco de ter algum problema, né? Existem na mídia até casos do Messi, né, do Rafael Nadal, que tiveram problemas de dentição, né? E esses atletas, né, o Messi, não é só a parte do desempenho dele, está envolvida a parte financeira. Rafael Nadal também. Ele, se deixar de competir um torneio no Master, ele já perde muito ponto no ranqueamento, né? E isso não só vai interferir no desempenho dele, também como na carreira. Então, durante o período de férias, em pré-temporadas, é aconselhável que o atleta, qualquer praticante de esporte, procure o profissional para que faça todas as avaliações e o tratamento necessário para que não prejudique sua atividade, né, no transcorrer do ano. Hoje a odontologia de esporte se tornou uma especialidade, né? Hoje eu coordeno 2 cursos de odontologia de esportes, uma na Associação Paulista de Cirurgiões e Dentistas e outro na uma das melhores faculdades hoje particulares, a SL Mandic de Campinas, né? Lá eu ministro também curso de especialização. Hoje é o primeiro curso de especialização voltado à odontologia de esporte, para que profissionais, né, cirurgiões e dentistas, possam ter um maior conhecimento nessa área e que possam aplicar isso no seu dia a dia. Hoje eu faço atendimento em consultório particular, né, e tem um site que chama odontologiadoesporte.com.br, e quem tiver interesse, né, e que acha que isso pode ajudá-lo na sua prática esportiva, voltado para a saúde e bem-estar, estou à sua inteira disposição. Obrigado. Né? E também gostaria muito de agradecer, né, o convite, né, do Bandeira, do Minouro, do Nakazawa, também do Pedrinho, por poder fazer parte, né, e mostrar um pouquinho do que a odontologia do esporte pode fazer para a melhora dos judocas, né, e de todo praticante de esporte, né, para o nosso Brasil. Obrigado.